Olá pessoal, eu sou Elder Ardashnikov, desenvolvedor sênior do Magalu Cloud, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre virtualização. Na verdade, eu gostaria de simplificar para vocês o que é virtualização. Bom, se a gente for olhar aqui na minha telinha, eu tenho aqui o ScaleDraw para a gente fazer alguns desenhos aqui e conseguir visualizar o que é a virtualização e por que essa tecnologia revolucionou a computação, o porquê ela é realmente importante. Eu queria recapitular aqui com vocês algo que é muito simples, mas é muito relevante para eu contextualizar e explicar o que eu quero explicar. O que é um computador? Computador. Quais são as peças mais relevantes de um computador? Bom, um computador a gente está falando de processamento, né? Então a gente pode colocar aqui um CPU, por exemplo, que poderia ser representado como o compute, a computação que um computador consegue entregar. Outra peça muito importante de um computador é a memória RAM, pessoal, que a gente pode representar aqui como memory, certo? E aí esses dois carinhas eles são conectados aqui por um barramento, provavelmente. Vamos colocar aqui uma setinha que fica melhor, assim, ó, da cor branca. Show de bola. Qual outra peça é essencial e crucial para um computador? É a rede, pessoal. Rede. Então vamos colocar aqui rede e a gente pode representar como network, certo? Como que eu acesso a internet com o meu computador? É com a rede, pessoal. É bem simples aqui. E por último, vamos colocar aqui o disco. O disco, que a gente pode representar aqui como storage. Eu acho que é importante colocar os nomes em inglês, porque na computação, principalmente na computação cloud, né, a gente usa muito o termo em inglês. Então é bom para quem é de tecnologia estar familiarizado, né, com esses conceitos. Pessoal, olha como é simples um computador. A gente consegue resumir um computador em 4 componentes: a memória RAM, o CPU, a rede e o disco. Uma lição interessante que eu aprendi há pouco tempo é que na língua inglesa, quando a gente está falando de computação, existe uma diferença entre storage e memory. Memory é sempre referenciado para memória RAM, né? Memória efêmera. E storage é sempre referenciado para memória realmente de armazenamento, sabe? De disco, SSD, HD. Pessoal, isso aqui resume um computador, tá? De forma bem singela. Isso aqui seria um computador. Agora vamos imaginar comigo que a gente tem 3 empresas aqui. Vamos representar aqui 3 empresas, né? Como pessoas, né? Então a gente tem 3 pessoas aqui. Cada um tem uma empresa diferente. Então vamos supor que a pessoa 1 tem uma franquia de lanche, tá? A pessoa 2 é dono de um supermercado, E a pessoa 3 tem um banco, pessoal, tem um banco, tá? Cada um dessas pessoas aqui, cada um desses 3 empresários, eles vão precisar de algum computador, alguma tecnologia para conseguir implementar softwares que eles precisam usar para ganhar escalabilidade na empresa deles. Então, o dono da lanchonete foi lá e ele comprou um computador grandão, implementou o software dele nesse computador e aí ele está usando aqui, ó. Tá usando esse computador grandão. O empresário número 2, ele fez a mesma coisa, pessoal. Ele foi lá e comprou um computador bem grande, com bastante capacidade, bastante recurso,
e colocou o software dele para rodar lá dentro. E o dono do banco, né, o banqueiro, ele fez a mesma coisa, pessoal. Ele foi lá e comprou um outro computador grandão, implementou o software dele e colocou para rodar lá dentro. Agora pensa comigo. Olha como é complicado, olha como o investimento de tecnologia é tão grande, porque o cara ele tem que ter desenvolvedores para implementar o software dele, ele precisa ter um time para cuidar desse computador grandão que a gente pode chamar de infraestrutura. Ele vai ter que repor essas peças, esses componentes, porque às vezes a memória RAM ela quebra, aí precisa trocar. Às vezes o disco ele fica cheio, aí precisa comprar mais disco. Olha a logística que ele precisa ter para dar manutenção nesse computadorzão, né? Nessa infraestrutura. Agora imagine que loucura isso. Imagine se fosse possível eu pegar um computador bem grande, tá? Um computador bem grande aqui, ó. Um computador super grande, pessoal. E eu pudesse quebrar esse computador em pedacinhos segregados, mas de forma segura. E aí falasse assim, ó, dono da franquia de lanchonete, toma aqui pra você 30% desse computador, tá? Toma aqui pra você 30% desse computador. Dono do supermercado, toma aqui pra você. Você não precisa de muito, né, amigão? Então eu vou disponibilizar para você 20% do computador aqui, ó. E pro banqueiro, putz, o banqueiro ele tem muito cliente. Então toma para você aqui, ó, 50% desse computador. Aí, olha como o jogo mudou. Ao invés desses 3 empresários ter que ter um time de infraestrutura, eles podem contratar uma empresa, eles podem terceirizar, gente, o serviço deles de infraestrutura. Eles podem terceirizar o serviço de infraestrutura para uma outra empresa. E aí, o investimento absurdo que eles teriam para manter aquela infraestrutura, eles não vão ter mais. Porque agora eles só vão consumir 30% de um computador grandão. E aí, toda a expertise de melhorar a infraestrutura vai ficar centralizada nessa empresa que está terceirizando um serviço de infraestrutura. Olha que melhoria a gente conseguiu em termos de computação para o mercado de tecnologia como um todo. Agora a minha pergunta é, como isso é possível? Isso é possível por conta da virtualização. Então, quando a gente fala de máquinas virtuais, que é um termo muito famoso na área de tecnologia, essa tecnologia aqui, ela mudou o jogo, pessoal. Porque ela possibilitou a gente segregar a computação em vários pedaços e poder entregar esses recursos para que um mesmo computador possa ser compartilhado para diversos clientes. E eles possam usar de forma compartilhada esse computador super grande de uma forma segura, de uma forma onde os dados de um cliente não se misturem com os dados de outro. E quem fez isso foi a virtualização, a tecnologia de virtualização. Então, quando a gente fala de virtualização, a gente não necessariamente está falando só de CPU, que é o mais famoso, né? Só de máquinas virtuais. Mas a gente está falando de todos os componentes da computação. Então, por exemplo, o CPU ele pode ser traduzido para uma máquina virtual, né? Uma virtual machine. E aí entra um termo muito conhecido também, que é hypervisor. Que é hypervisor, pessoal. Hypervisor. Hypervisor. A gente pode até pesquisar aqui, ó. Hypervisor. O que seria isso? Imagina que eu tenho aqui um computador.
Eu acho que um ponto muito importante da tecnologia é a gente entender que a tecnologia ela é estruturada em camadas. Então tem várias camadas para se disponibilizar de uma tecnologia. Então imagine que a gente tem uma camada aqui lá embaixo que é a camada de hardware. E aí o hardware ele vai ter um sistema operacional rodando nele, certo? Ele vai ter um operational system rodando nele, que pode ser o Linux, que é um o Linux, que é um sistema operacional muito famoso que tem diversas distribuições, né? O Linux, ele vai ter rodando dentro dele um kernel. O que seria o kernel, pessoal? O kernel, ele sabe ler o hardware, ele sabe se comunicar com o hardware e se comunicar com o sistema operacional, com o software que estiver rodando. Então, ele sabe traduzir códigos binários em linguagem de programação. E dessa forma, fica muito mais fácil você desenvolver software, porque você tem o kernel ali, que é o intermediário entre o hardware e o software. Dentro do kernel, o kernel ele é todo modular, né? Um dos módulos do kernel é o KVM, pessoal. Eu sei que parece que eu estou enrolando, mas eu vou chegar lá e vocês vão entender. Esse contexto é muito importante, que para a gente tentar chegar num próximo passo de conhecimento de virtualização de uma forma simples. Um dos módulos do kernel é o KVM, pessoal. O KVM, ele é um hypervisor, ou seja, ele tem a capacidade de transformar o kernel do Linux em um hypervisor e dessa forma ele consegue virtualizar computação, virtualizar sistema operacional para o usuário. Então, quando você tem um Linux na sua máquina rodando com KVM ativo, com uma virtualização ativa, você consegue disponibilizar máquinas virtuais desse sistema operacional. E isso está totalmente conectado com a virtualização de compute, que nada mais de compute e de memória RAM, pessoal. Então, quando você virtualiza uma máquina virtual, você basicamente está falando assim, você está falando assim para esse computador, pega aqui 10% desse CPU e 10% dessa memória RAM, números hipotéticos, tá bom? E disponibiliza para esse cliente de forma segregada, de forma segura. E como que ele consegue fazer essa segregação desse tanto aqui, desse bloco aqui de compute, de memória RAM do computador? Através do hypervisor, através do módulo do kernel do Linux. Existem outras tecnologias de virtualização, né? Esse aqui é só um exemplo. Tá, Elder, mais uma dúvida aqui. É só computação, só memória RAM que eu virtualizo? Não, pessoal. Eu consigo virtualizar disco também, storage. Existe uma série de tecnologias para fazer isso, mas, por exemplo, se você pesquisar aqui por LVM, Logical Volume Manager, você vai ver que é uma tecnologia de virtualização de disco, pessoal. Se você for em imagens, a gente pode até procurar aqui, ele vai mostrar uma estrutura onde você consegue criar volumes lógicos do seu disco físico. E dessa forma você consegue também virtualizar o seu disco. Se você tiver um disco de 1 TB, você consegue, através de LVM, através de outras tecnologias, falar assim, pega esse disco aí e reserva, 20 GB de memória desse disco, exclusivamente para o cliente ali, o cliente dono de supermercado. E aí todos os dados que ele inserir aqui dentro vão estar seguros, pois são exclusivos para ele. Não corre o risco de um outro cliente ter esses dados ou coisa do tipo, porque é tudo virtualizado. Tá tudo virtualizado, pessoal. E a rede, né? É mais fácil a gente conseguir visualizar esses 3 componentes, né? Disco, memória, compute. Mas a rede também precisa ser virtualizada, pessoal. Como que eu vou
conseguir entregar de forma segregada um tráfego de rede para determinado cliente. Porque se a gente está disponibilizando esse computador grandão para N clientes, eu preciso que ele tenha um tráfego de rede segregado também específico para ele. E para isso você também consegue virtualizar essa rede para disponibilizar uma rede de internet, uma rede interna, uma LAN, uma SAN, de forma segregada, pessoal. E aí você pode pesquisar por OVN. Vamos colocar aqui, ó, Network. OVN é uma das formas também de virtualização de redes, pessoal. OVN é um sistema para suportar a abstração de rede virtual. Ou seja, é uma virtualização de rede. Você consegue pegar toda aquela capacidade de rede, aqueles switches, aquele cabeamento e entregar de forma segregada para o seu cliente. Então, conclusão, né? Resumo da ópera. Aqui não seria o dono da lanchonete, né? Aqui seria uma cloud, por exemplo. Resumo da ópera, pessoal. A virtualização, ela possibilita a gente segregar e entregar de forma distribuída os componentes que a gente tem dentro de um computador. Porém, a gente faz isso numa escala muito maior, né? Quando a gente está falando de cloud, por exemplo. Mas isso é muito interessante, porque você consegue utilizar um grande componente e segregar esse componente em diversos pedacinhos para você entregar para diferentes pessoas. E dessa forma você consegue ter uma especialização de uma tecnologia. Então, por exemplo, as clouds, elas se especializam em infraestrutura. Ao invés de você ter um dono de lanchonete que ele deveria estar se especializando em ampliar o negócio de alimentos dele, ele está ali focado pensando em como manter a infraestrutura dele. Ele não precisa pensar nisso. Se ele terceirizar isso para um serviço de cloud, ele vai ter um serviço de muito maior qualidade, ele vai ter um serviço muito mais seguro, ele vai ter uma disponibilidade muito maior, uma segurança muito maior. E aí o serviço de cloud consegue se especializar, porque você vai ter um time focado 100% em disponibilizar recursos de forma eficiente para que os softwares dessas empresas rodem de forma simples, disponível. Pessoal, é isso que eu gostaria de falar para vocês. É um assunto muito complexo, mas eu queria tentar mostrar de forma simples o que é a virtualização. Mostrar que a virtualização não são só máquinas virtuais, mas no fundo, todos os componentes do computador estão sendo virtualizados para que você consiga ter de forma muito disponível, muito segura, recursos computacionais. É isso aí, pessoal. Valeu!